Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui, né? A senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, presidente nacional do PT, enviou um vídeo à TV Al Jazeera, né, pedindo ajuda, né, à opinião pública árabe, né, nos países árabes, né, com relação à prisão do Lula, né? E esse vídeo tem provocado muita polêmica na internet, aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, né, em que tá cheio de vídeo aqui, né, que você às vezes pode encontrar, né? Mas é necessário a gente analisar, né, o vídeo da senadora Gleisi Hoffmann e saber o que há de tão polêmico nesse vídeo, pessoal. Eu vou colocar o vídeo aqui para a gente ouvir, né, agora mesmo, né? Vamos ver o que ela disse aqui. Sou a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. Só desculpa o som aqui, mas é porque a senadora fala baixo pra caramba, viu? Preso político, ele é inocente. O governo golpista está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional. Nossas grandes reservas de petróleo no oceano estão sendo entregues a multinacionais petrolíferas da Europa e também dos Estados Unidos. E a política externa passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. A maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula. Todas as pesquisas mostram que Lula será eleito próximo presidente do Brasil. O objetivo da prisão ilegal é não permitir que Lula seja candidato. Mas o povo está resistindo a essa injustiça. Há manifestações todos os dias, em todos os lugares do país. E há mais de uma semana, nós estamos acampados em frente à Polícia Federal, onde Lula está preso. Em todo o mundo, a manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. É um vídeo de 2 minutos e 48 segundos, né? Eu gostaria de perguntar, né, alguém poderia me dizer em que momento foi que essa senadora incitou o terrorismo, chamou homens-bomba, fez algum chamamento aos terroristas islâmicos para virem atacar o Brasil? Pessoal, infelizmente é isso que eu vejo em vários vídeos aí, inclusive denúncias feitas, né, por senadores, né, lá no Congresso, né, pela senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, que fala em exército islâmico e confunde TV Al Jazeera com grupos terroristas, né? Só que eu vou deixar um artigo aqui da UOL que
desmascara essa história de que a Al Jazeera está ligada a grupos terroristas. Isso é mentira, né? Embora eu não esteja aqui defendendo nem Al Jazeera, nem religião islâmica, nem o PT, nem ninguém. Estou defendendo a liberdade de expressão que eu acredito que qualquer cidadão tem, até mesmo, inclusive, se esse cidadão for um parlamentar, né? Independente do que você pense a respeito de Lula, do PT ou da esquerda. E tem também o Major Olímpio, né? Um deputado, né? Que parece que por falta do que fazer resolveu protocolar um pedido contra, né? Ele fez a acusação, né? Acusou a Gleisi Hoffmann de desordem, incitar a desordem ao gravar vídeo para a TV árabe, né? E protocolou uma representação contra a senadora Gleisi Hoffmann por crime contra a segurança nacional, galera. Qual foi? Alguém poderia me dizer qual foi o crime contra a segurança nacional que vocês viram nesse vídeo que eu acabei de passar aqui para vocês, né, que eu vou deixar na barra de descrição para que vocês analisem e me digam em que momento houve incitação à desordem, em que momento ela chamou o exército islâmico, em que momento a senadora cometeu algum crime contra a segurança nacional. Na verdade, ela fez à TV Al Jazeera o mesmo pedido que ela fez em outras emissoras internacionais, como, por exemplo, a BBC, né? Ela esteve na Europa, na França, na Inglaterra, em Portugal, na Espanha, fazendo com o mesmo discurso com relação à prisão do ex-presidente Lula. Não foi só os árabes, não. Eu não acredito em categorias de cidadãos, né? Eu não acredito que seja perigoso os árabes, né? E seja normal nós ocidentais. Não existe essas categorias de pessoas, pessoal. Agora, e o mais interessante, né? Na TV, né, nos jornais da televisão, você não vê nada, né? Você não vê... Isso aí não vai ganhar, isso aí não ganhou mídia, a não ser pela internet, né? Não nos grandes portais, né? Mas simplesmente pelo YouTube, né? Principalmente em canais de direita, né? Eu digo principalmente porque, infelizmente, eu encontrei vídeos, né, atacando a senadora Gleisi Hoffmann em canais do YouTube que não são nem sobre política, né? São sobre religião. Eu fiquei triste, né? Muita gente levando a sério, muita gente fazendo tempestade no copo d'água, porque isso aí é tempestade no copo d'água, além de cair na conversa de parte da direita, né, de grande parte da direita, que quer fomentar preconceito popular contra árabes muçulmanos para atacar a esquerda, para atacar partidos de esquerda. E canais que não são de política, né, alguns canais que não são de política e sim de religião caíram nessa conversa. Não procuraram analisar os fatos, não procuraram analisar os dois lados da moeda. Simplesmente saíram xingando, saíram falando mal, né? Eu acho que você precisa analisar cada lado, né? Você precisa parar de acreditar que existem categorias de cidadãos, porque não é com preconceito contra o mundo árabe que a gente vai resolver os problemas políticos aqui do Brasil, nem tampouco criar tanta celeuma. Se isso aí fosse uma coisa tão importante, a gente teria visto não só aqui na internet, como também nos jornais, pela televisão. A TV não falou nada. O máximo que eu vi sobre esse assunto nos grandes sites, né, aqui pela internet, foi uma notícia no jornal o Globo em que a PGR vai avaliar a possibilidade de acatar essa denúncia feita pelo Major Olímpio contra a senadora Gleisi Hoffmann. Fora isso, a televisão não falou mais nada sobre esse assunto, não falou nada, só a internet que falou, né? Eu não vi nada disso na televisão. Mas, pessoal, agora a respeito desse medo contra árabes muçulmanos, né? O Brasil
é muito pouco influenciado pelo islamismo, muito pouco, viu? Para você que entende de geografia, de geopolítica, do quadro religioso, né, do percentual das diferentes religiões que existem aqui no Brasil, você vai perceber o seguinte, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Primeira coisa, a América Latina, aqui onde nós estamos, na América Latina, é a região do mundo menos influenciada pelo islamismo. É a região do mundo com menor percentual de pessoas de religião islâmica, tá? Nos países da América Latina. Só na Itália são 1.500.000 muçulmanos, só na Inglaterra são 2.600.000, só na Alemanha são 3 ou 4 milhões, só na França são 6 ou 7 milhões, na América Latina inteira só tem 1 milhão. No Brasil não se sabe, aqui no estado do Piauí, onde eu moro, eu acredito que dá para você contar nos dedos a quantidade de muçulmanos que tem aqui. Eu nunca conversei pessoalmente com uma pessoa de religião muçulmana. Eu nunca estive pessoalmente, nem mesmo aqui pelos comentários do YouTube, eu nunca me deparei com alguém de religião muçulmana. E outra coisa, galera, apesar dessa polêmica ter sido de alguns dias atrás, né, parece que foi da última terça-feira, dia 17, né, que a senadora Gleisi Hoffmann fez esse vídeo e enviou para a TV Al Jazeera, né? Parece que foi da semana passada para cá, eu não me lembro exatamente o dia, né? E muita gente nos canais de direita aqui da internet, né, esqueceram questões relevantes, né, sobre corrupção, sobre o Aécio, sobre o Temer, né, para falar desse caso aqui que nem ganhou repercussão na mídia televisiva, só tem repercussão por aqui mesmo, pelo YouTube, pela internet, porque a internet ela deu voz a todos, né, inclusive aos idiotas, né, ela deu voz aos imbecis, aos imbecilizados de um modo geral, né, ela deu voz aos preconceituosos, né. Isso é democracia, né, mas infelizmente pessoas desse tipo aqui no Brasil, no YouTube aqui do Brasil, já passam de 90%. Né? Já são grande maioria, e pessoas inteligentes às vezes são influenciadas por essa maioria. Pessoas que falam bem aqui na internet, que sabem fazer um discurso bom, que são até mesmo ex-jornalistas, né? Mas muitas vezes são enviesados, muitas vezes tem um ranço político por trás, né? Quem é o Lula para os muçulmanos, né? Para o povo árabe, né? O povo árabe, os grupos terroristas muçulmanos, por exemplo, eles estão pouco se lixando para Lula. Eles não estão nem aí com Lula. Ninguém vai se matar por Lula, nem aqui, nem fora do Brasil, né? Em lugar nenhum. Chega de acreditar em teoria da conspiração, porque isso não leva a nada. Isso só leva a preconceito popular. Muita gente já morreu vítima de preconceito, né? Vítima de atitudes preconceituosas que foram crescendo, né? Que levaram à criação de categorias de cidadãos, né? Categorias inferiores e superiores. Que Lula aumentou o comércio entre o Brasil e países árabes. Isso não é chamamento a grupo terrorista, nem aqui, nem em lugar nenhum, a não ser na cabeça de gente muito ingênua, muito ignorante, muito influenciada, muito programada,
para acreditar nessa maioria de neocons, né? Isso é teoria da conspiração, pode ter certeza que é. Melhor não acreditar nisso. Mas galera, mesmo assim eu gostaria de dar um recado à esquerda, né? Aos progressistas, né? Um recado muito importante que é necessário que seja dado. Nós somos minoria aqui nas redes sociais. Nós, progressistas, nos tornamos minoria por aqui, tá? Os gênios vão embora, né? A partir há um mês atrás faleceu Stephen Hawking, né? Eu vi muita gente dizer, né? O Pirula, né? Eu vi o Pirula dizer aquela frase: os gênios estão morrendo, os ignorantes estão se proliferando, né? É isso que está acontecendo. Nós, progressistas, somos minoria aqui no YouTube. Nós estamos perdendo um canal progressista de 10 anos. Não tem 10%, não tem 1% da quantidade de seguidores que o de um canal neocon, de um canal de esquerda, de um canal de neoliberais criado há uma semana atrás. Eles estão dominando. Outro dia eu vi o canal Rede Independente, né, do Raione, salvo me engano, ele vive se perguntando: cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Uma pergunta muito comum. Nós temos que ir para frente, galera. Nós somos minoria, tá? Esse ano tem eleição, a coisa tá braba, né, para a gente eleger um candidato progressista, para a gente eleger parlamentares progressistas. Você que é ingênuo e acredita nesse monte de palhaçada que vem sendo disseminada principalmente pelos canais de direita, pelos canais neocons, né? Aqui pela internet, eu gostaria de dizer o seguinte: qualquer pessoa que entende o mínimo de religiões pelo mundo, né? Você que estuda religiões já deveria saber que os muçulmanos são 1 em cada 7 pessoas no mundo. 1 em cada 7 pessoas no mundo. Se eles são tão perigosos e quisessem matar todo mundo que não é muçulmano, se a maioria deles realmente apoiam grupos terroristas, né? Dessa maneira, como vocês acham, cada um deles só precisaria matar 6 pessoas não muçulmanas, tá? Nós que não somos muçulmanos, para eles se tornarem unanimidade. A grande maioria das vítimas do terrorismo islâmico pelo mundo, dos grupos terroristas, né, o ISIS, o Hezbollah, o Estado Islâmico, o Al-Qaeda, né, o Talibã, a grande maioria das vítimas, 99% das vítimas desses terroristas são o próprio povo muçulmano. A maioria, 90%, 99% das notícias sobre atentados terroristas agora são lá da Síria, lá do Iraque, lá do Líbano, lá desses países aí. 99% das vítimas são os muçulmanos. 90%. Eles matam pessoas da própria religião deles e não nós ocidentais. Mesmo que fosse verdade que a maioria apoiasse realmente esses atos desses terroristas covardes aí. Portanto, galera, eu peço a todas as pessoas que pensem bem, viu? Inclusive você que não é nem de direita nem de esquerda, mas acreditou nesse tipo de palhaçada. Muito obrigado, até o próximo vídeo.